Jovens, bom dia ou boa tarde para vocês. Já está funcionando. Bom dia ou boa tarde para vocês, professor Robson. A gente volta com a nossa leiturazinha, né? Dessa vez a gente vai com bastante calma, tá? Porque o vocabulário ele não é fácil, né? Agora a gente tem o verdadeiro agon, digamos assim, mais um agon, né? Agora de dois poetas, né? Porque eles não eram somente tragediógrafos, eles faziam a poesia propriamente dita, né? Quando eles faziam os versos tudo isso era versificado, tá, gente? Era metrificado, era musicado propriamente, porque eram feitos em tom de poesia. E a poesia era musicada, tá bom? Então a gente tem esses pequenos detalhes aí. A gente vai com um pouquinho de calma, a gente vai com a leitura um pouco mais cadenciada, tá bom? Então vamos lá. Vocês lembram que na semana passada a gente parou exatamente naquele momento em que, deixa eu lembrar aqui, o Xantias estava conversando ainda com o criado de Hades e eles ouvem um barulho, né? Uma briga, e o criado ele vai explicar o porquê desse barulho, né? Que quando Eurípides chegou no castelo de Hades, ele não aceitou mais a condição de que o Ésquilo fosse o principal dos tragediógrafos, e ele entrou numa disputa, né? Ele foi jogando conversa, ele foi trazendo as pessoas para essa ideia dele, e eles acabaram entrando numa disputa, né? E agora a gente vai ver essa disputa. Vamos lá. Saem do palácio de Plutão, Hades, né? Ésquilo e Eurípides, em companhia de Dioniso. Saem os três, tá? Ésquilo, Eurípides, na companhia de Dioniso. Dioniso é o deus do teatro. Ele é o próprio teatro, digamos assim. Então não há nenhuma pessoa melhor para avaliar essas questões do que o próprio Dioniso, tá? A própria arte do teatro, né? Então vamos lá, o que os dois dizem, né? A linguagem aqui não é fácil, tá, gente? Mas a gente vai de uma forma cadenciada, tentando fazer com que a gente avance, mas sem atropelos, né? Vamos lá, Eurípides. Eurípides fala a Dioniso, né? O trono é que eu não deixo. Escusas de me vir com sermões, ou seja, não me venha com sermões. Juro a pé juntos que na arte sou melhor que ele. Ele quem? Ésquilo. Dioniso, fala a Ésquilo, né? Ésquilo, por que te calas? Não ouves o que ele diz? Ou seja, o Eurípides já começou a falar mal do Ésquilo, e o Ésquilo se calou. Por quê? Aqui na nota, tá, gente? Vai explicar que essa é uma das técnicas do Ésquilo de fazer suspense nas suas próprias peças, tá? Ele faz com que as pessoas usem palavras duras, palavras firmes, o personagem, né, propriamente. E quando você espera a resposta, um personagem ele fala ou para o outro ou de outro. Quando esse outro personagem deveria falar, ele se cala. Essa é uma das técnicas do Ésquilo para criar suspense, né? As pessoas ficam esperando aquele personagem falar naquele exato momento, aí ele segura a fala. Ele segura por um determinado momento. Ou muitas vezes ele nem fala.
Ele dá o silêncio como resposta. Essa é uma das técnicas do Ésquilo, tá? E o Aristófanes, de uma forma sensacional, ele traz a conversa e o Ésquilo usando uma dessas técnicas, né? Ésquilo, por que te calas? Não ouves o que ele diz? Ésquilo não falou nada, né? O Eurípides continua, né? E o Eurípides fala atrás de fala, falastrão, vamos lá. Lá começa o tipo, ou seja, tipo é uma forma portuguesa de dizer o elemento, o cara, né? Coisa desse tipo. Vamos lá. Lá começa o tipo a armar os cágados, como fazia a cada passo na tragédia, para embasbacar o Zé Pagode. Ou seja, para enrolar as pessoas, né? O próprio Eurípides, ele começa a entender o que o Ésquilo já está fazendo, né? O Ésquilo, queira ou não, ele já está na disputa, fazendo uma das técnicas dele. E o Eurípides falando, que era também uma das técnicas dele. Vamos lá. Dioniso. Ó, camarada, também não é preciso exagerar. Eurípides, né? Ele fala a Eurípides. E o Eurípides continua, ó. Eu conheço bem a peça, ou seja, esse cara, né? Há muito que ando com ele debaixo de olho. Ouvindo não, prestando atenção, né? Um criador de pacóvios é o que ele é. Com um patuá enfatuado, sem freio na língua, sem tento nem limites, tagarela até os quintos dos infernos. Inferno não existia, tá? Nesse vocabulário. É uma coisa que a Maria de Fátima, ela insiste, né? Os portugueses são muito católicos, né, gente? Então, dá para se entender, né? Mas eu não usaria isso como tradução, né? Mas vamos lá. Empacotador de palavrões pomposos. Eu queria achar, porque eu já li o que significa esses pacóvios, né? Deixa eu ver aqui pacóvio. A gente vai olhar aqui mesmo. Pacóvio. Só um minutinho. Contando. Pacóvio, peraí. Que tende a ser muito bobo, que expressa ingenuidade, simplório ou tolo. Vamos entender agora de acordo com o texto. Criador de pacóvios, né? Pessoas tolas, né? Personagens tolos. Digamos, vamos lá, texto, vamos lá. Diz aqui, ó, pacóvios, né? Um criador de pacóvios é o que ele é, com um patuá enfatuado, ou seja, tipo assim, uma bolsa, uma cesta cheia, sem freio na língua, sem tento nem limites, tagarela até os quintos dos infernos, empacotador de palavrões pomposos. O Ésquilo também era conhecido por isso, por palavras assim pomposas, tá, gente? Uma linguagem muito culta, tá bom? Palavras difíceis, né? Por isso que palavrão em português de Portugal não é aquilo que a gente entende aqui, tá? Palavrão a gente entende como palavras de baixo calão. Lá não, palavrão é palavrão mesmo, palavras grandes, né? E o Ésquilo era conhecido por isso também, tá bom? Continuando. Ésquilo, agora ele fala, né, em tom ameaçador. O que ele diz, ó? Ah, ele é isso, seu filho da deusa Agreste. E és tu que me vens com essa treta, seu colecionador de pataquadas, criador de mendigos, alfaiate de farrapos. Descansa que te não vais ficar a rir do que estás para ir a dizer. Não vai ficar a rir, ou seja, ele vai ficar triste, né, com o que virá.
Como assim, professor? Criador de mendigos, alfaiate de farrapos. Era como Eurípides era considerado ou conhecido. Há várias peças em que o Eurípides ele não trata dos grandes heróis, ele trata dos heróis, como é que eu posso dizer, em péssimas condições. Veja, teve o Filoctetes. Filoctetes foi aquele que sofreu a picada da cobra. Lembram? Que ele passou anos sofrendo, foi deixado numa ilha. Vocês lembram lá da Ilíada, né? O Filoctetes ele aparece quando a gente está trabalhando lá a Ilíada, né? E só o arco que Filoctetes tinha, o arco que era de Hércules, poderia ajudar a derrubar os muros de Troia. Não a derrubar o muro, mas conquistar Troia, né? Ajudaria. Tem o Téléfo. Téléfo é um dos filhos de Hércules. Téléfo também ele foi ferido numa dessas viagens dos gregos até chegar a Troia. Numa dessas viagens, o Aquiles lutou contra Téléfo, filho de Hércules, e feriu Téléfo na perna. E ela causou uma ferida que não curava mesmo. E ela só poderia ser curada pelo próprio Aquiles, que acabou acontecendo. E o Téléfo ajudou os gregos a chegarem a Troia. Não era uma chegada muito fácil, não era um caminho fácil e eles não conheciam esse caminho, né? E é engraçado como eles tratam essa história, essa chegada até Troia, né? Porque, ao que parece, ela é somente era você atravessar o mar Egeu, né? Somente isso. Mas nas próprias epopeias, na mitologia em si, era como se fosse uma viagem muito difícil. Pouca gente conhecia essa viagem, etc, etc. Eles tratam dessa forma. E o Téléfo teria ajudado os gregos a chegarem até Troia, né? Então, esse alfaiate de farrapos, ou seja, aquele criador de farrapos, né? Ou seja, pessoas que normalmente estão ali, mendigos, sofrendo, coisa desse tipo. Era uma das situações que se conhecia também o Eurípides, tá? Eurípides não tratava dos grandes heróis, mas daqueles heróis feridos, sofridos, que viraram mendigos, que estavam sofrendo, aquela coisa toda, né? Eu vou dar uma pausa aqui, a gente volta no próximo vídeo.